Fala pessoal, tudo bem? De volta aqui no canal com mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui para você um teste de Excel para entrevista, tá? Esse é o objetivo do vídeo de hoje. A gente vai trazer aqui 10 questões e nessas 10 questões a gente vai dividir o vídeo aqui em duas partes, tá? Hoje, nessa parte 1, a gente vai apresentar as 5 primeiras questões e na parte 2 a gente vai apresentar as outras 5, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre PROC-V, sobre a função se aninhado, soma C mais conte C, formatação condicional e funções de texto. Na parte 2, sobre índice CORRESP, validação de dados, PROC-V com se erro, tabela dinâmica e também um gráfico ali. Essas funções que a gente vai apresentar aqui, pode ser que num teste de entrevista mais avançado possa ter outras solicitações? Sim. A ideia desse vídeo é trazer funções que certamente vai cair num teste de Excel de alguma entrevista que você for fazer e eles aplicarem esse teste de Excel, ok? Essas funções sempre vão cair no teste porque são as mais utilizadas no Excel, tá bom? Então a gente vai mostrar aqui hoje para vocês na parte 1 essas 5 primeiras que eu comentei, passo a passo como responder, e na parte 2 a gente traz o restante, tá bom? Só antes, não deixe de curtir, compartilhar o vídeo, isso ajuda bastante a gente aqui no canal. Compartilha para aquela pessoa que vai fazer uma entrevista, que ela acha que pode ter o teste de Excel. Já compartilha o vídeo com ela também. E não deixa de se inscrever no canal. Tem vídeo aqui toda semana para que você possa acompanhar os próximos vídeos, inclusive a parte 2 desse teste. Tá bom? Não deixa de se inscrever e ativar as notificações lá. Beleza? Bom, então agora sem enrolação, vamos para o vídeo. Tentar aqui te explicar a primeira questão, que é o PROC-V. Beleza? Bom, então vamos lá. Aqui no exercício do PROC-V, o que eu preparei aqui para vocês? Preparei uma tabela simples, independente do teste, se for uma tabela maior, mais complexa, mas o conceito do PROC-V é sempre o mesmo, ok? Às vezes no teste ele pode pedir para você procurar uma informação, não na tabela ao lado, mas na tabela que esteja na outra aba. Vai ser a mesma forma, tudo bem? Bom, então vamos lá. Nesse exercício proposto aqui, a gente tem aqui uma tabela de salários, e aqui o objetivo com o PROC-V é trazer o salário do colaborador consultado aqui. Por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó, eu tenho aqui 103, 101, 105, 102. Tá vendo que eu tenho 104 aqui, ó? Se eu mudar aqui o 104, ó, ele já trouxe aqui 2.900, que é o salário do Diego Ramos. Se eu colocar na ordem aqui 101, 102, 103, 104, ó, ele vai trazendo. Ó. Faltou 105, a Eva. Se eu colocar aqui, pronto, ó, 6.100. Então é isso que eu vou produzir com vocês. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa tabela aqui, ó. Vou colar aqui do lado para a gente construir juntos. Perceba que eu colei e desconfigurou. Eu não preciso ficar configurando manualmente, tá? Eu venho aqui, ó, opções de colagem. Tem uma opção aqui, ó, manter a largura da coluna original. Pronto, ó, já ajustou. Tá com a mesma largura da coluna da tabela original. Beleza? Então já fica uma dica aí também para vocês quando precisar copiar e colar tabelas. Beleza? Bom, então vamos lá. Eu vou apagar as fórmulas aqui e vou fazer junto com vocês. Então eu quero encontrar o salário do colaborador que tem a identificação 101. No caso aqui, Ana Souza. Então aqui está a sintaxe da função PROC-V. Ó. Então vamos lá. Igual PROC-V. Olha o que ele fala aqui. Ó, valor procurado. O que eu estou procurando? Eu estou procurando aqui, ó, esse número 101. Poderia ser o nome dela? Poderia também. No caso aqui, a minha referência é o ID dela. Então, o valor procurado é o ID. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Aonde que está a matriz tabela? Onde eu vou encontrar o salário dela? Está nessa tabela aqui. Então, eu vou selecionar a tabela inteira. Ó, selecionei aqui a tabela inteira. Posso travar já esse intervalo aqui, ó. Como que eu travo? Com F4. Aperta F4 no teclado, ó. Tá vendo que ele colocou aqui como se fosse aquele sinal de dólar? Aqui, ó. Então ele travou esse intervalo para que ele não mude. A minha matriz tabela sempre vai ser esse intervalo. E quando ele fala aqui número de índice da coluna, o que ele quer dizer? Qual a informação que eu quero buscar? O salário encontrado. Então eu tenho que contar aqui na minha matriz tabela. Ó. Primeiro, o que eu estou procurando sempre tem que estar na primeira coluna da minha matriz tabela, tá? Como eu quero o salário, eu vou contar. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, se eu vier aqui e colocar 3, ele vai trazer o salário para mim. E agora aqui, ó, o último argumento aqui, ó, procurar intervalo, verdadeiro ou falso. Em 90% das vezes, você vai usar o falso, ok? No PROC-V. Nesse caso aqui também, porque eu quero a correspondência exata, ou seja, eu quero buscar exatamente o ID 101.
Eu não quero buscar um ID aproximado. Eu não quero que ele traga o 100, o 102. Não, eu quero procurar exatamente o 101. Então eu vim aqui e coloco falso. Fecho o parêntese, dou Enter, pronto. Ó, 4.500. Ele trouxe para mim. Ah, mas e se eu quisesse buscar o nome da pessoa ao invés do salário? Se o exercício estivesse propondo isso? Igual, PROC-V. Vou aqui, ó, valor procurado. Continua sendo o mesmo. A minha matriz tabela, eu posso selecionar ela inteira também, não tem nenhum problema. Só que agora, como eu quero o nome, então eu vou contar 1, 2. Ó, o nome está na segunda coluna, não está na terceira igual ao salário. Então eu vou vir aqui, ó. Vou travar também o intervalo. Ponto e vírgula 2. Por quê? Porque ele está na segunda coluna. 1, 2, ponto e vírgula falso. Fecha o parêntese, dou Enter. Olha lá, ele trouxe o nome, Bruno Lima. Tá vendo? Ó, do ID 102. Se eu mudo aqui para 105, ó, ele já traz aqui Eva Santos. 102, Bruno Lima. Mas eu quero trazer o salário mesmo. Aí é só eu vir aqui, ó, nesse número de índice da coluna, tirar o 2 e colocar o 3. Pronto, aí ele vai trazer o salário. E eu posso arrastar, não preciso fazer um por um. Posso vir aqui e posso arrastar. Por quê? Porque eu já travei o intervalo. Ele sempre vai buscar nesse intervalo aqui. Beleza? Bom, galera, então esse foi o exercício do PROC-V, ok? Agora a gente vai para o próximo, que é a função se aninhado, ok? A função se é uma função mais simples. Aí esse se aninhado, que você tem alguns critérios ali, geralmente é pedido no teste de Excel. Eu vou mostrar para vocês hoje como é que funciona. Bom, pessoal, vamos fazer a mesma coisa. Pegar essa tabela aqui, copiar ela, colar aqui do lado para a gente fazer juntos. Vir aqui, ó, e manter a largura da coluna. Pronto, eu vou apagar isso aqui para a gente construir juntos. Então, galera, se fosse a função se simples, vamos supor que você queria saber só se a pessoa está aprovada ou reprovado. E o critério de aprovação fosse maior ou igual a 7 aprovado, menor reprovado. Seria simples, você viria aqui, ó, igual se, selecionaria aqui a nota, e aqui o teste lógico. Se isso aqui é maior ou igual a 7, ponto e vírgula, aí você escreveria aqui, aprovado, ponto e vírgula, reprovado. Fecha o parênteses. Pronto, ó. 9,2 aprovado. Se eu arrastar aqui, ó, aprovado, reprovado, reprovado, aprovado e reprovado. Então isso é uma função se com uma lógica só, onde eu quero saber aqui a minha lógica, se esse cara aqui é maior ou igual a 7. Se verdadeiro, aprovado. Se falso, eu quero que apareça reprovado. Beleza? Então, isso é a função se simples. Agora, geralmente eles pedem no teste a função se aninhada, ou seja, com vários critérios, onde se for maior ou igual a 9, excelente. Se for maior ou igual a 7, aprovado. Se for maior ou igual a 5, recuperação. E se for menor que 5, reprovado. Como que você faz isso? Você tem que ter aqui um pensamento lógico de sempre começar aqui da menor situação. Ou seja, maior ou igual a 5 recuperação, menor que 5 reprovado. Esse tem que ser o primeiro se que você vai fazer. Depois você vai adicionando os outros. Então vamos lá, ó. Igual se aqui for maior ou igual a 5, esse é o teste lógico. Eu quero que aparece recuperação. Se não, eu quero que aparece reprovado. Vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Opa, faltou aqui o parêntese ali, ó. Deixa eu só colocar aqui. Aqui, ó. As aspas aqui eu coloquei no local errado. Tem que colocar ela para fechar aqui no recuperação. E aqui ter uma só. Eu coloquei duas aqui, ó. Pronto. Então, se eu vier aqui e arrastar, olha o que ele vai aparecer. Recuperação para todo mundo, mesmo quem tirou 9. E reprovado para todo mundo abaixo de 5. Até aí tá ok, porque eu só dei esse argumento para ele. Agora eu vou adicionar os outros. Qual que eu vou adicionar? Eu vou adicionar o excelente? Já não, o excelente vai vir por último. Porque eu já disse por Excel que se ele for maior ou igual a 5, é recuperação. Se não, ele é reprovado. Agora eu vou vir aqui, ó, antes da função se, vou colocar mais uma. Se esse número aqui for maior ou igual a 7, esse é o teste lógico. O que eu quero que apareça aqui se verdadeiro? Se esse número for maior ou igual a 7, eu quero que apareça aprovado. Se falso, eu deixo aquela função se que eu já coloquei aqui e coloco mais um parêntese aqui, porque eu abri um outro se nessa função.
Vou apertar o Enter, ó, já apareceu aprovado. Já está mudando, tá vendo? Ó? Aprovado, aprovado, reprovado, recuperação. Por que recuperação? Porque acima de 7 é aprovado. Abaixo de 5 é reprovado. Agora aqui, ó, 9,2, ele teria que estar excelente, porque ele é maior que 9. Então agora que eu vou inserir esse outro critério aqui do excelente. Então vamos de novo aqui, ó, antes da minha função aqui em cima, ó, se eu clico aqui na nota, se essa nota aqui, meu teste lógico é esse, se essa nota for maior ou igual a 9, ponto e vírgula, se verdadeiro, ou seja, se isso aqui for maior ou igual a 9, o que eu quero que apareça? Excelente. Se não, se falso, aí eu quero que deixe a fórmula toda que já está aqui. Fecho o parêntese, aperto o Enter, pronto, ó, funcionou. Vamos arrastar aqui, ó. Aí, ó. Então, o 9,2, excelente. Por quê? Porque ele é maior que 9. 7,5, aprovado. Por quê? Ó, maior ou igual a 7, aprovado. 4,8, reprovado. Por quê? Menor do que 5. 5,3, recuperação. Por quê? Porque ele é maior ou igual a 5. Então, agora sim, está fazendo sentido. Porque o Excel ele sempre vê o primeiro se. Então, aqui, ó, o primeiro teste lógico aqui é se isso aqui é maior que 9. Se isso aqui é maior que 9, o que ele vai colocar? Excelente. Aí ele nem olha mais o resto. Ok? Agora vamos pegar aqui o exemplo. Ó. Isso aqui é maior que 9? Não. Aí ele vai para o próximo. Isso aqui é maior que 7? É. Então ele coloca aprovado e esquece o resto da função se. Aí vamos para o próximo. Ele olha, isso aqui é maior que 9? Não, vamos para o próximo. Isso aqui é maior que 7? Não, vamos para o próximo. Isso aqui é maior que 5? Não, vamos para o próximo. Ah, então se não é maior que 5, então ele é a última opção, reprovado. E o recuperação é a mesma coisa, ele vai olhar o primeiro. Isso aqui é maior que 9? Não. É maior que 7? Não. É maior do que 5? É. Então eu vou colocar o nome que está aqui, recuperação. Então é assim que funciona a função se aninhada. Beleza? Bom, agora a gente vai para outro item aqui, soma C e conte C. Bom, galera, então vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo aqui, onde a gente tem uma tabela aqui de vendas, ok? Por vendedor, por departamento, ok? E aqui o valor vendido. O que a gente vai fazer aqui com o soma C e o conte C? Qual que é o exercício? Some as vendas e conte os pedidos por departamento, usando a função soma C e conte C. Então é isso que a gente vai fazer aqui. De novo, eu vou copiar, vou colar aqui do lado, vou clicar aqui para manter a largura original, tudo certo, beleza? Aí então vamos lá então, fazer o soma C e o conte C. Primeiro eu quero somar as vendas de cada departamento. Então a função soma C, ela tem esses argumentos aqui, ó, soma C, intervalo, ou seja, aonde está o que eu quero buscar. Eu quero buscar o departamento TI. Qual é o intervalo que eu vou encontrar ele? Na coluna departamento. Então eu vou selecionar aqui, ó, e já posso travar com F4, para mim travar esse intervalo. Critério, qual é o nome que eu estou buscando aqui, ó? É o nome TI, que está aqui, ó, posso selecionar aqui, ó. Ou seja, eu estou buscando o nome TI nesse intervalo. Qual que é o último argumento dele? Intervalo da soma. Ou seja, o que eu quero somar? Eu quero somar as vendas. Então eu vou selecionar aqui, ó, a coluna onde estão os valores das vendas. E vou travar também com F4. Vou vir aqui, vou fechar o parêntese, vou dar Enter, pronto. Ó. Ele trouxe para mim. É como se eu filtrasse aqui TI e pegasse esse, mais esse, mais esse. Ó. Somando tudo, dá exatamente os 6.500. Agora eu posso vir aqui e posso arrastar. Ó. Ele vai trazer para mim automaticamente o valor vendido por cada departamento. Por isso que é o soma C. Eu estou somando se aqui for TI, se aqui for venda, se aqui for RH. Por isso que eu tenho que selecionar a coluna do departamento e a coluna dos valores que eu quero somar. O conte C é muito parecido, só que não vai ter essa soma. Então o que eu vou fazer aqui para saber quantas vendas foram feitas por cada departamento? Ou melhor, quantos pedidos, né? Quantas vezes aparece aquele departamento aqui? É assim, ó, igual, conte C. Eu só tenho dois argumentos, o intervalo. Aonde que eu vou achar o TI? Eu vou achar nesse intervalo aqui, ó. Posso selecionar e já posso travar aqui o intervalo com F4. Travei, ponto e vírgula. Qual que é o meu critério? É o segundo argumento. O que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando o nome que está aqui, TI. Vou fechar o parênteses, vou dar Enter. Pronto, ele trouxe aqui, ó. O TI teve 3 vendas. 1, 2, 3. Posso vir aqui e posso arrastar. Só para você ver como está tudo automático. No lugar desse RH aqui,
Se aqui também fosse TI, ó, já mudou aqui, ó, tanto os valores quanto a quantidade de TI, ó. 4, vendas 4 e RH 2. Beleza, galera? Então, isso também é um item muito solicitado nos testes, a função soma C e conto C. Agora a gente vai para os dois últimos da aula de hoje, tá? Só antes, não deixa de curtir e compartilhar o vídeo também para ajudar a gente aqui no crescimento do canal, tá bom? Vamos lá agora para a formatação condicional. Aqui na formatação condicional, a gente tem aqui, ó, algumas regras, ó. Aplique a formatação de cores conforme as regras de vendas. Ou seja, se a pessoa vendeu mais que 5 mil, meta atingida, fica verde. Se a pessoa vendeu mais que 3 mil, próximo da meta, fica amarelo. Se ela vendeu menos que 3 mil, abaixo da meta. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente poderia fazer aqui aquela mesma função se aninhada. Se a gente quisesse criar um status aqui de meta atingida, próximo da meta, mas a gente não vai fazer isso porque a gente já viu o se aninhado aqui. Mas se aplicaria também, tá vendo? Aqui maior que 9, maior que 7, é a mesma coisa que a gente teria aqui. Então a gente colocaria se menor que 3 mil, abaixo da meta. Se maior que 3 mil, próximo da meta. Se maior que 100 mil, que 5 mil, meta atingida. Mas a gente vai aplicar direto a formatação condicional aqui. Vou explicar para vocês como fazer. Mesma coisa, eu vou copiar, vou colar aqui do lado, ó. Vou fazer aquilo lá de manter a largura e vou tirar aqui a formatação. Como tira? Seleciona, vem aqui em formatação condicional, limpar regras das células selecionadas. Pronto. Agora eu vou criar as regras aqui junto com vocês. Beleza? Bom, então vamos lá. A gente vai selecionar aqui todo esse intervalo. A gente vai vir aqui, ó, formatação condicional. Nova regra. Tem um item aqui, ó. Formatar apenas as células que contenham. Aí você vai escolher aqui, ó, o valor da célula. A gente vai começar pelo primeiro item aqui, ó. Então aqui, o valor da célula é maior ou igual a 5 mil. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em formatar. Vou escolher aqui a cor de preenchimento, esse verde claro aqui. Acho que é esse que está usando. Vou clicar em OK. Pronto, ó. Ele já pintou aqui os verdes para mim. O tom aqui não está o mesmo, mas aí tudo bem. Isso aqui é só cor mesmo que vai alterar. Aí o tom você pode escolher. Agora vamos para o próximo, ó. Não é que esse aqui é maior que 3 mil, ele tem que ser maior ou igual a 3 mil e menor que 5 mil. Então, o que a gente vai fazer? Seleciona aqui o mesmo intervalo, nova regra, vem aqui, pelo menos formatar as células que contêm, eu posso colocar aqui, ó, está entre. Aí eu posso colocar aqui, está entre 3 mil e 4.999. Vou vir aqui, vou pintar de amarelo. Ó, pintou também, ó. E a gente vai para o último agora, que é o menor que 3 mil. Então, formatação condicional, nova regra. Vem aqui, valor da célula. É menor do que? Por que eu não posso usar menor igual? Porque no está entre, ele já está aqui, ó, maior ou igual, né? Está entre 3 mil. Porque se eu coloco menor ou igual a 3 mil e se aparece 3 mil, o Excel ali ele ia ficar confuso em qual ele ia pintar, entendeu? Então aqui, ó, então eu vou colocar é menor do que, até porque o exemplo que está aqui, ó, é menor do que 3 mil. Porque 3 mil, ele está próximo da meta. Então é menor do que 3 mil. Aí eu venho aqui no formatar e escolho aqui a cor. Ah, eu posso mudar aqui também a fonte. Eu posso mudar aqui a fonte vermelha. O preenchimento, posso colocar borda. Isso aqui é de acordo com o que você... Aqui é só formatação mesmo, de cores. É de acordo com o visual que você preferir. Posso mudar aqui em negrito, posso mudar o tamanho, o que eu quiser. Então eu vou colocar esse tom aqui de vermelho mais claro e a fonte vermelha aqui, ó, escuro. Vou clicar em OK. Pronto, ó. Então tá tudo certo. Se eu vier aqui e colocar 3.850, pintou de amarelo. Se eu colocar 1.200, pintou de vermelho. Se eu colocar 5.200, pintou de verde. Então ele já está respeitando as regras que a gente impôs aqui. Beleza? Bom, galera, agora a gente vai para o último item da aula de hoje, a questão 5 aqui. Beleza? Que é de texto. Bom, vamos lá. O que a gente tem como exemplo aqui, tá? A gente tem aqui uma tabela que tem o nome e o sobrenome das pessoas. A gente quer juntar esse nome e sobrenome, ok? Então, a gente tem aqui, combine nome e sobrenome padronizado com a primeira letra maiúscula. E depois separe novamente o nome e sobrenome de cada colaborador. O que a gente vai fazer? Ao invés de copiar do lado,
Eu vou copiar esse aqui abaixo para a gente construir juntos. Beleza? Selecionei aqui, vou apagar isso aqui tudo para a gente construir aqui embaixo. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Tem várias formas. Eu vou ensinar aqui hoje, aqui é mais fácil e que atende essa questão se cair para vocês em algum teste, beleza? Então, eu tenho aqui Lucas Ferreira. Eu preciso juntar ele. A primeira coisa é combine nome e sobrenome, depois padronizado com a primeira letra maiúscula. Então, primeiro aqui eu vou usar a função concatenar. Vou usar aqui a função concatenar. Vou pegar aqui, ó, texto 1 é o nome, ponto e vírgula, texto 2. Já fiz uma parte, eu já juntei os nomes deles, que estavam separados. Ah, mas eu preciso juntar eles e colocar um espaço entre eles e não deixar junto assim. Então eu venho aqui em cima, ó, depois do ponto e vírgula, clico aqui em aspas dupla, dou um espaço, clico em aspas dupla de novo, dou outro espaço, aperto o Enter, ó, já separou o Lucas Ferreira. Por que eu coloquei esse espaço aqui? Justamente para isso, para dar um espaço entre o nome e sobrenome. O que eu colocar dentro dessas aspas duplas aqui, ele ficaria. Vamos supor que isso aqui fosse estado e cidade. Você precisaria separar o estado da cidade com um tracinho. Se eu coloco um tracinho aqui, ó, olha o que ia acontecer. Ó, vou colocar um traço, vou dar um espaço. Tá vendo? Lucas traço Ferreira. Se no lugar do traço eu coloco uma barra, ó, Lucas barra Ferreira. Então, só para você entender, como eu não coloquei nada aqui, eu só coloquei o espaço entre eles, então só ficou um espaço mesmo. Lucas Ferreira. O que está faltando aqui que ele pediu? A primeira letra maiúscula. Então, como que eu vou padronizar isso? Eu vou vir aqui, ó, antes do B15, o que é o B15? Coluna B, linha 15, onde está o primeiro nome dele. Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar a função pri maiúscula. Vou fechar aqui o B15. Pronto, fechei. Aqui no C15 é a mesma coisa. Pri maiúscula. Vou fechar aqui o C15. Vou apertar o Enter agora. Pronto, ó. Lucas, espaço Ferreira. Se eu vier aqui e arrastar, pronto, ó. Exercício concluído. Maria Silva, Pedro Costa, Ana Lima, Roberto Matos. Então, a primeira parte do exercício foi feita. E depois separem novamente o nome e o sobrenome de cada colaborador, porque isso acontece também. Às vezes você tem um exercício que está pedindo para você juntar, às vezes está pedindo para você separar, ok? E aí tem diversas formas aqui. Eu vou explicar agora uma função mais nova que tem no Excel. Para mim não entrar aqui em extrair texto, outras funções mais complexas, tem uma função no Excel que se chama texto antes, texto depois. Vou te mostrar ela. Por que eu não vou usar a função esquerda aqui, que muitas pessoas acham que pode utilizar? A gente utiliza a função esquerda e direita quando é algo padronizado. Nesse caso aqui não é. Porque, por exemplo, se eu vier aqui e colocar a função esquerda, selecionar aqui a célula, onde está o nome completo, número de caracteres. Por exemplo, eu quero só o nome, eu vou colocar aqui 5, né? Ó, Lucas tem 5 caracteres. Lucas. Colocar o número 5 aqui e fechar o parênteses, funcionou. Se eu arrasto para baixo, funcionou. Se eu arrasto para baixo, também. Se eu arrasto aqui, ó, tá vendo que aqui já não funcionou? Porque os 5 primeiros caracteres eu vou pegar Ana, que tem 3 letras, mais um espaço, mais o L. Então já não funcionou. Pro Roberto, também não vai funcionar, tá vendo? Vai trazer só Robert. Então a função esquerda aqui não vai funcionar, tá? Então a gente teria que usar a função extrair texto mais esquerda, é uma função muito complexa. Eu vou explicar para vocês a função texto antes e texto depois, que é mais simples. Então vamos lá, ó. Igual texto antes. Eu vou vir aqui, ó, selecionar aqui essa célula. Selecionei aqui, ele vai me falar qual que é o delimitador. No delimitador aqui, o que que eu quero? É o que está separando, eu quero que ele traga o texto antes do quê? Para todos eu tenho o nome, o espaço e o sobrenome. Nome, espaço e sobrenome. Então, nesse caso aqui, qual que é o meu delimitador? O espaço. Então, eu vou colocar aspas duplas, vou dar um espaço, vou colocar aspas duplas de novo, vou fechar o parênteses e pronto. Ó. Trouxe Lucas. Porque o espaço, lembra do espaço aqui que a gente usou para concatenar? É a mesma coisa aqui, ó. O meu delimitador é um espaço. Então, tudo que ele olhar aqui antes do espaço, ele vai trazer o que está antes. Aí não importa se é 5 letras, se é 8, se é 3, quer ver? Ó? Eu vou arrastar agora, ó. Funcionou. Então, ele vai sempre olhar o espaço, é o meu delimitador, e vai trazer sempre o que está antes desse espaço. E para o sobrenome, é a mesma coisa, só que agora eu vou usar a função texto depois. Igual texto depois.
vou selecionar a mesma célula, que é do texto onde eu tenho. Qual que é o meu delimitador? O mesmo, o espaço. Então eu vou colocar aspas duplas, vou dar um espaço, aspas duplas novamente, fecho parêntese, enter, ó, ele trouxe. Vou aqui, vou arrastar, ó, Ferreira, Silva, Costa, Lima, Matos, tudo ok, tudo certo. Então com a função texto, a gente trouxe texto antes e texto depois. Só um detalhe, essa função texto antes e texto depois, ela só funciona no Excel 365. Então, quando vocês forem fazer o teste, se vocês entenderem que ali é o Office 365, pode usar essa função, não tem nenhum problema. Beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, hoje foi a parte 1. A gente não vai continuar a parte 2, porque o vídeo já está muito longo, né? Então, hoje é a parte 1. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar a parte 2, onde a gente vai trazer os outros itens aqui, índice Corresp, validação de dados, se erro, tabela dinâmica e gráfico, tá bom? Não deixe de se inscrever e ativar as notificações para que você possa acompanhar e curtir e compartilhar o vídeo. Isso ajuda bastante a gente, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.